Olá, grandiosos ouvintes. Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre ciência, né? A gente convidou o nosso professor de física aqui da escola, o grandioso Eli, e Ok. basicamente a gente queria discorrer sobre alguns tópicos relacionados à ciência, desenvolvimento científico, pseudociências e também um pouquinho do futuro para nós cientistas aqui, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Esse, na verdade, é o nosso primeiro tópico, então a grande pergunta é: para onde que nós vamos com o nosso conhecimento científico? Porque ao mesmo tempo que a gente tem a ciência em um grau de conhecimento maior do que nunca, né? A gente tá com as pontas soltas aí para ir para vários caminhos em relação a principalmente física que eu conheço, né? Eu sei que a gente está tentando unificar forças, descobrir gravitação quântica, entender melhor viagens no tempo, esse tipo de coisa, teoria das cordas, né? Mas ao mesmo tempo também tem alguns problemas em relação ao relacionamento da comunidade científica, seja com a política ou com as pessoas. Então, a ideia é tentar entender para onde que a gente vai, para onde que a gente vai conseguir ir, tanto pelas condições que a ciência propõe, quanto as que o mundo propõe para que a gente efetivamente chegue lá, né. Eu queria saber um pouquinho do que vocês acham antes de falar alguma coisa. Bom, posso dar um pitaco aqui, já até para provocar um pouquinho. Uhum, É, essa, o primeiro tópico, né, para onde a ciência vai ou como ela pode se tornar um pouco menos estéril, né, está muito relacionada até ao segundo tópico, que é a divulgação científica. A gente tem enfrentado isso não só no Brasil, mas principalmente aqui, né, quase que uma aversão a, a, ao estudo aprofundado, né? Acho que as pessoas estão esquecendo que você não consegue chegar a lugar nenhum sem muito estudo. Você tem que estudar, não tem mágica para isso, não tem um atalho. O conhecimento da sociedade é cumulativo. Cada nova descoberta é por isso que é uma das principais razões pelas quais as descobertas são sempre publicadas, né? A ciência avança em cima das publicações dos seus cientistas. Então, cada nova descoberta, cada novo conceito, teoria, ela é publicada para poder ser escrutinada, né, discutida com a comunidade e ser validada ou invalidada, né? A, 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 a comunidade científica discute cada ponto, testa, né, a nova teoria que está sendo proposta para uma descoberta, por exemplo, uma nova teoria, e se ela é validada, segue adiante. Caso contrário, ela é invalidada. Mas então, o processo é lógico, com muito estudo, tem tentativas e erros nesse caminho, logicamente, né? Mas sem isso a gente não avança. Esse processo é contínuo. Mas né, a ciência precisa de mentes, precisa de cabeças pensantes para poder avançar. E você não faz ciência sem conhecimentos básicos, preliminares, entre eles linguagem, né? Uma linguagem pobre, linguagem que eu falo aqui é até a de comunicação, seja ela o português, o inglês, o francês, o alemão, não importa, o chinês. O conhecimento adequado da língua, do significado das palavras e tudo mais é importante para você ter o rigor científico na descrição de um fenômeno, para não gerar dúvidas, né? Porque boa parte do material discutido na ciência é escrito, né? Por mais que a gente tenha debates, seminários, congressos, né? Agora na pandemia os congressos são todos virtuais, o que fica como registro são os textos. E esses textos têm que ser muito claros, não pode ter dubiedade, não pode ter um duplo sentido. Então, o domínio da linguagem escrita, né, é muito importante para você ter o avanço da ciência sem dúvidas, né? E além, obviamente, do domínio da linguagem matemática, né? Quando
Eu até comento sempre, quando alguns alunos, estudantes ou mesmo pesquisadores falam, puxa, eu tenho que decorar equações, expressões. Não, a gente não decora equações. A gente usa as equações e entende as equações. E quando a gente fala de equações, significa que o problema já está resolvido. Se existe uma equação, é porque um determinado problema foi equacionado, né? Em português a gente não fala, vamos equacionar esse problema. Significa vamos resolver esse problema, porque a partir do momento que você tem uma equação, basta jogar os valores lá dentro para chegar no resultado final. Mas você já tem uma relação entre as grandezas que estão sendo estudadas, né? Por exemplo, velocidade, né, está relacionada com deslocamento e com tempo. Pronto, eu já achei uma equação que me descreve o movimento. Então, o conhecimento científico ele avança em cima do conhecimento que está sendo acumulado. Então, conhecer a história e ler, né? Eu tinha um colega na física de São Carlos que tinha o hábito de ler todos os artigos relacionados à área dele, para ele estar atualizado e não tentar continuar uma pesquisa num determinado tópico que já tinha sido esgotado, né? Isso significava que ele tinha que ler cerca de 1000 artigos por ano. Quando eu falo ler 1000 artigos, na verdade você não lê o artigo inteiro. Você lê pelo menos o resumo, né, o abstract, para saber quais são os tópicos importantes que estão sendo ali colocados e olhar as principais revistas, né, os principais periódicos, os que são mais bem classificados pela própria comunidade, né? Cada revista tem uma certa pontuação. Então, publicar um artigo, por exemplo, na Nature, na Science, né, é bastante relevante, porque essas revistas são lidas por toda a comunidade científica e estar em sintonia com o que está sendo publicado na Nature significa que você está realmente no estado da arte, né? Ou seja, em linha com os principais avanços. Mas só vale a pena publicar nessas revistas? Não, lógico que não, né? Eu tenho revistas excelentes em todas as áreas do conhecimento, mas existem algumas que não são tão relevantes assim. Não tem um rigor na seleção dos artigos. Então, existem algumas revistas, por exemplo, que os revisores, né, os editores e revisores não estão tão atentos assim ao artigo em si, acabam publicando algo que depois tem que ser retratado. Então, o trabalho é bastante pesado, né, de você receber um artigo, analisá-lo e ver se aquilo que está lá dentro realmente está correto, tem significado, está correto, né? Eu já fui revisor de congresso e alguns periódicos, né? E é um trabalhão, né? Você tem que estar muito bem antenado para poder fazer a revisão daquele artigo. Então eu vejo um cenário sempre positivo, né? Eu sou um otimista nato. As coisas sempre melhoram. E por mais turbulento que esteja o momento, né, estamos agora numa pandemia e tudo mais, olha, o conhecimento científico avança muito quando a humanidade passa por grandes provações, sejam guerras, sejam pandemias. Infelizmente, né, a mola propulsora é principalmente a sobrevivência. Então, muitos avanços são feitos quando você está no limiar, né? Tem um ponto de inflexão, eu tenho que modificar algo, porque senão a sociedade não sobreviverá. E aí as coisas começam a acontecer, né? Há uma concentração, vamos dizer assim, de inteligências e de esforço, né, para que eu tenha algum resultado. Por exemplo, falando na área do meio ambiente, né, da questão do aquecimento global, a comunidade científica já tem quase praticamente um consenso de que é sim influência, que o aquecimento global atual
né, está sendo provocado por influência humana, da nossa industrialização, da utilização das máquinas térmicas que nós temos, que geram, né, não por serem térmicas, né, mas sim pela queima de combustíveis fósseis, né, que geram gases de efeito estufa e que, consequentemente, levam a um aquecimento do globo terrestre, né. Em princípio, acreditava-se que o homem, por ser quase insignificante em termos de massa, né, e tudo mais em relação ao planeta, que nada do que ele fizesse poderia afetar o planeta em escala global. Mas a gente descobriu que não é bem assim, né? Infelizmente, as nossas bobagens têm ecoado pelo planeta todo, com consequências para o planeta. Então, algo que a gente está vendo para onde nós estamos indo nesse sentido, a questão da energia ou da geração de energia é um campo de pesquisa extremamente fértil hoje, né? Como resolver o problema da sociedade pela demanda de energia. Então, nós precisamos muito de novas fontes de energia. Então, veículos, por exemplo, deixarão de usar combustíveis fósseis em 10 anos. Isso por metas das próprias indústrias automobilísticas, logicamente pressionadas pelo mercado, pressionadas pela sociedade. Está evidente que nós temos aí problemas de emissão, né? E não tem jeito. A gente precisa ter uma solução para isso. E aí surgiram carros elétricos, né? Existe, por exemplo, a economia baseada em hidrogênio, que é uma pesquisa bastante interessante, é um trabalho bastante interessante, já está em escala industrial. Não me aprofundei ainda nisso, mas a gente precisa saber se é economicamente viável, aparentemente é, né? Eu preciso estudar um pouco essa planta, porque para você obter hidrogênio, você faz a eletrólise da água, né? Pelos processos convencionais, você gasta mais energia para quebrar a molécula da água do que a energia que o hidrogênio vai te produzir na queima, né? Mas só um detalhezinho, por que é interessante queimar hidrogênio e não hidrocarboneto? Né? A energia térmica e tudo mais vem principalmente do hidrogênio, mesmo nos hidrocarbonetos. O hidrogênio não tem carbono. A molécula de hidrogênio não tem carbono, então a quebra dessa molécula, a liberação de energia, é bastante interessante porque não gera o gás de efeito estufa, né? E, e é virtualmente limpa. Um dos resíduos dessa história seria a própria água, né? Ele se recombinaria com o oxigênio da, da atmosfera, né? Do ar e poderia gerar água. Mas é importante saber quais processos estão sendo utilizados para a quebra da molécula de água para a geração de hidrogênio, para que ele possa ser utilizado. Então, as usinas termoelétricas de geração de energia elétrica, né, que nós estamos aqui em bandeira vermelha já, elas podem utilizar hidrogênio? Podem. Algumas estão trabalhando, né, a Coreia do Sul, não a do Norte, né? A Coreia do Sul está trabalhando na construção de plantas de hidrogênio justamente para usinas termoelétricas, como uma saída de produção de energia limpa em grande escala. Não dá para imaginar, por exemplo, toda a geração de energia por sistemas fotovoltaicos, que no máximo você teria ali 12 horas, se muito, né? Não chega a 12 horas, obviamente, a gente precisa mais de sol num ângulo de 60 graus ali para você ter o melhor aproveitamento das células, né? Mas não são tantas horas por dia assim que eu tenho de geração de energia solar. Então tem eólica, solar, todas têm vantagens e todas têm, obviamente, desvantagens. Mas a economia do hidrogênio pode ser algo relativamente interessante aí, bastante interessante, tá?
Então, eu digo que entre as principais descobertas e as principais pesquisas hoje, na área da física principalmente, tirando, lógico, física das partículas, né, estão voltadas à energia, né? Seja através da fusão nuclear, que é uma busca incessante para que você tenha um resultado positivo nessa equação, né? Ou seja, a energia que você gera da fusão é bastante grande, mas a energia consumida para fazer a fusão tem que ser menor do que a energia que ela vai gerar, porque senão não vale a pena, né? Eu tenho que ter um saldo positivo nessa história, né? E ainda nessa linha, acho que eu vou abrir para perguntas, acho que é mais produtivo, né? Se vocês não se incomodarem, para não ficar só um monólogo, o que vocês acham? Não, tudo bem, professor. Tudo bem. Queria fazer um comentário sobre o que o senhor tinha dito. Eu acho bastante interessante porque na nossa geração atual tem com os smartphones, tecnologia, etc. O mundo está cada vez mais querendo cliques, acesso rápido, mensagens rápidas, tudo rápido. E aí a gente acaba deixando de lado esse rigor da ciência de vez em quando. Às vezes a gente se importa muito mais com a facilidade de pegar essas informações do que com a veracidade delas ou com o detalhamento. E é uma via de mão dupla, se você for parar para pensar a tecnologia, porque apesar dela te facilitar a informação, ela acaba deixando as pessoas cada vez mal acostumadas, entre aspas, né? E eu acredito que tenha bastante potencial para ela ajudar a ciência, mas tem que ter esse cuidado, né, com o detalhamento ainda, que querendo ou não, a gente caminhou bastante. Talvez, né, nesse último século a ciência tenha caminhado mais do que milhares de anos. Então, tem que tomar bastante cuidado para a gente conseguir extrair o melhor das tecnologias sem prejudicar. Eu acho que é isso mesmo, Leomin, porque, olha só, em 100 anos, nós estamos em 2021, né? 1921, é, só para vocês terem uma ideia, o principal meio de transporte ainda era por tração animal, né? Lógico, a gente falava dos modelos Ford, né? Os modelos T, né? Porque era um T invertido, né? Aqueles calhambeques lá eram os modelos T, o primeiro veículo da produção em massa, né? Produção em série. Antes era completamente artesanal, né? O processo, tudo manufaturado. Então, o que a gente percebe é assim, a tecnologia apoiada na ciência avançou bastante. E ela trouxe aí melhorias bastante significativas na qualidade de vida de cada ser humano. Hoje, no lar de uma pessoa no Brasil, tá? De classe média, não estou falando de classe alta, de classe média, você tem muito mais conforto do que um nobre tinha no século XVIII, ou mesmo no século XIX. Né? As conveniências, comodidades, por exemplo, água e esgoto, né? Que hoje para nós, assim, a gente já nasceu com isso pronto, não é? Para quem tem acesso, né, nem se dá conta da complexidade que é montar uma rede de água e esgoto. Né? O tratamento da água, o tratamento do esgoto, que são metas ainda no Brasil. Finalmente foi assinado aí um termo e agora faz parte do orçamento. Até 2030 nós temos uma meta aí de tratamento de esgoto no Brasil inteiro, se não me engano, acima de 80%. Não sei se chega a 100%, né, mas é uma meta bastante ambiciosa, considerando que nós temos hoje metade do esgoto coletado, né, no Brasil. Então, a gente não se dá conta disso, né, não se dá conta do quanto que evoluiu o próprio conforto social. Lógico, a gente tem um longo caminho a ser percorrido, né, porque juntamente com esse avanço houve um crescimento populacional significativo
E há uma desigualdade social gigantesca, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então a gente tem aí uma desigualdade que é algo a ser atacado, algo a ser resolvido, né? Mas sem educação, a gente não faz a ciência chegar em todos os lugares. Então, a educação não pode ser algo elitista. Muito foi feito para, vamos dizer assim, universalizar a educação, mas nós não conseguimos avançar tanto, né? Existe, infelizmente, ainda um grau de ignorância muito grande que tem que ser vencido. E não se pode pensar apenas numa visão prática, quando se fala de educação, de falar assim: aprenda só isso, porque isso é o mais importante. O restante você pega depois, né? Conforme a necessidade. Isso não existe. Você tem que aprender, ou buscar aprender, tudo que já existe, já há de conhecimento. Lógico, nem sempre é possível avançar em todos os setores, mas não dá para fazer escolhas prévias, né? Quando eu falo de escolhas prévias, assim, quem teve a chance de estudar, quem tem a chance de estar estudando, estar numa escola regular e tudo mais, não pode se dar ao luxo de falar que eu sou de exatas, eu sou de humanas, eu sou de biológicas. Não, nós somos eternos estudantes. Temos mais afinidade com essa ou aquela área, mas eu não posso negligenciar as outras, porque se eu negligenciar as outras, né, é como o fisiculturista que faz musculação só para os braços, né? Então tem aqueles braços musculosos gigantescos, com uma barrigona, né, as pernas fininhas e tudo mais. Quer dizer, o corpo totalmente desequilibrado. Não é a mente, né, e vocês vão perceber isso com o tempo, ela vai fazendo múltiplas conexões com todas as áreas, né, com as áreas de biológicas, humanas e exatas, que nós fizemos essa divisão no passado, né, como um método para poder estudar, dividindo um pouco os problemas por áreas, né, é, né, o método de Descartes, né, dividiu tudo por áreas e depois você junta, né. Esse depois você junta está fora da escola. A gente está tentando trazer isso para dentro da escola novamente, né, porque não dá para compartimentalizar os conteúdos, falar: isso aqui não é importante, isso aqui é menos importante, isso aqui é mais importante, e depois você faz as conexões aí no seu dia a dia. A gente vai ter que fazer esse exercício na escola, né. Então, muito se avançou, mas o desafio maior é fazer a correta divulgação desse conhecimento, né, desse conhecimento tácito da ciência, né. O que já é ciência, o que já é consolidado, daquilo que ainda é mito, né, que eu não sei de onde as pessoas tiram, por exemplo, da da terra plana, né. A gente tem aí, como eu costumo brincar em aula, né, alguns asgardianos andando entre nós, né, que acreditam nos heróis da Marvel como se de fato existissem, né, e pensam num corpo celeste que possa existir sem a forma geométrica esferoide, né. Não tem que ir muito longe para ver inverossimilhança dessa teoria, né. Qualquer corpo dotado aí de uma massa considerável terá forças gravitacionais tão fortes, decorrentes dessa massa, que a forma mais estável, né, e é isso que a gente tem que entender sempre, a natureza busca também estabilidade, né, o ponto de equilíbrio, né, de energia e tudo mais. A forma mais estável vai ser esférica, né? Não dá para imaginar uma prancha de surf, né, que tem aí milhões de quilômetros quadrados de área e que se mantenha na forma de uma prancha, né? Pela própria
massa existente, ela acaba se curvando, né? Então não é estável, não é uma situação estável para permanecer no espaço aí por milhões de anos ou bilhões de anos, né? A Terra tem quantos bilhões? 4,5 bilhões de anos. Puxa, mas será que todos os outros corpos celestes podem ser esféricos, menos o que eu estou habitando? Estranho, né? Então, assim, a falta de conhecimento matemático, físico, químico, biológico, né, de humanidades, sociologia, leva à proposição de coisas estúpidas, né? Simplesmente estúpidas, que não tem fundamento. E quando você tenta criar justificativas, né, usando argumentos sérios para explicar coisas estúpidas, você perde tempo, né? Não se chega a lugar nenhum. É um conjunto de contradições pela, de novo, completa ignorância de um conhecimento tácito já comprovado, né, cientificamente, é, vou dizer aqui há mais de milênio, né? A, a suposição de que a Terra seja esférica remonta aí ao ano 300 antes de Cristo, né, com os primeiros experimentos com medição de sombra do Sol, tá? Então é, é isso que realmente acaba chateando um pouco. E a gente percebe que, mesmo não só no Brasil, mas que a mídia em geral, quando eu falo mídia, eu estou falando os meios de comunicação, não, não entendem exatamente o que seja ciência, o que seja método científico, né? E agora, apenas por questões políticas, é que se fala, não, a ciência, a ciência, a ciência. Se você for espremer um pouquinho o conceito de ciência que cada um deles tem, quando fala isso, e aqui eu não estou fazendo defesa política nem de um lado nem de outro, pelo contrário, todos estão errados, eles não sabem o que é ciência, né? Então, se você está na escola, estude, não tenha preconceitos, né? Ou preconceitos ou preferências que te levem a negligenciar outras áreas. As preferências, elas têm que existir, lógico. Você tem preferências, eu gosto mais do amarelo, ou você gosta mais do verde. Mas não por isso, você, né, gostando mais do amarelo, você vai fechar os olhos para o verde, ou para o vermelho, ou qualquer que seja a cor, né? Entendam a analogia que eu estou fazendo. É importante você usar todas as ferramentas, aprender a usar as ferramentas, né, para que você possa fazer o conhecimento da sociedade avançar. É aí que está o papel da divulgação científica, divulgação séria, para acabar com a história. Bom, acabar é difícil, né, porque tem uma genialidade humana também nessas teorias da conspiração, que são coisas fantásticas, né? Seja conspirações de extraterrestres ou mesmo de grandes grupos econômicos ou de grandes religiões que mandam no planeta, né? Não digo que não tenham alguns grupos bastante poderosos, mas jogar tudo nas costas de uma entidade, né, é tirar de si a responsabilidade, né? É falar assim, não adianta eu estudar, porque por mais que eu faça, tem sempre esse grupo que está mandando em tudo, tem sempre essa entidade, né? Ou esses extraterrestres que dominam a nossa vida. Escuta, ninguém domina nada, né? Você que se domina. Se você tem conhecimento e a mente aberta para conhecer o novo, você não cai numa jogada dessa, né? No chamado conto do vigário, né? Conto do vigário é baseado numa anedota de um cara, né, que se fez passar por vigário, arrecadava dinheiro para a construção da igreja lá em cidades do interior, e lógico, era um golpe,
né? E foi ganhando dinheiro às custas da inocência ou da credibilidade das pessoas, né, para uma determinada causa. A teoria da conspiração, essas teorias, todas elas, para mim tem um fundamento muito semelhante a Contos do Vigário, né? O bilhete premiado da loteria, né? Todos esses golpes que existem, né? Como a gente vê agora, por exemplo, nas clonagens de números de WhatsApp, né? E o cara sempre escreve para os contatos da pessoa que ele clonou, pedindo um dinheirinho, né? Putz, olha, deposita para mim aí, depois eu já te devolvo, né? É, lógico, quem é que cai? Todo mundo está passível, não estou chamando de ignorante a pessoa que cai num golpe desse. Na verdade, de certa forma, porque ela está ignorando alguns procedimentos que, por segurança, deveriam ser usados. Você tem o número da pessoa, liga para ela, né? Antes de fazer uma transferência de dinheiro, coisa do tipo. Mas, por comodismo, a pessoa acaba não ligando e cai num golpe. Na teoria da conspiração, se você lê a primeira página, né, ela faz todo sentido. Quando você vira a segunda página, você já começa a ver uma série de bobagens lá no meio, algumas coisas que são difíceis, né, de justificar. Então, é, é importante nesse processo, né, de educação social ter cada vez mais programas que possam divulgar o conhecimento da sociedade. Quando a gente fala conhecimento científico, é da sociedade. Ninguém tem propriedade, ninguém é o proprietário disso. Quando eu publico um artigo, eu tornei ele de domínio público. É por isso que você não pode, por exemplo, solicitar uma patente, né, de uma invenção se você publicou. Quando você publica o artigo, você torna aquele conhecimento público, por isso que ele foi publicado, né? Se você torna ele público, você não é mais o proprietário dele, você é o autor, né? Você é o autor da ideia, vai receber todos os louros pela autoria, pela, pela, pelo fato de ser o primeiro, mas não é mais o dono. Edu, com certeza, por favor, levanta a bola. Então, Elisão, o que você falou sobre a questão das áreas e tudo mais é uma coisa muito interessante, né? Porque eu costumo falar para os meninos aqui, uma coisa que eu penso que a, a mente humana está atrás de respostas, não de explicações. É, Então, isso acaba ser é bom por um lado, né? Porque você está querendo entender o mundo, porém não é tão bom assim porque você não quer entender como as coisas funcionam, você só quer a sua resposta e pronto. Então é complicado, porque essa busca por respostas, não por explicações, pode te induzir a diversos erros. Porque, na verdade, você buscar o conhecimento, né, é você lutar contra os seus instintos mais primitivos, né? Você querer botar a mão no fogo para ver se você está errado ou não, né? Você ter que se esforçar para tentar entender como a coisa funciona. A gente é preguiçoso, né? A gente não gosta de estar errado, a gente não gosta de assumir ignorância e a gente precisa fazer tudo isso para poder chegar no conhecimento, né? Então, o grande problema de dessa natureza humana é que ela joga contra a busca de conhecimento, né? E aí, até mesmo quando você vai atrás de alguma coisa específica, você ainda pode cair em vieses, né? Achando que você está muito certo ou achando que a sua área é a mais importante. Eu acho que tem muito da natureza humana, sabe? Que acaba prejudicando a gente chegar no conhecimento, numa verdade mesmo, né? E a gente tem que lutar contra isso. Agora a questão é, a gente tem que ensinar as pessoas isso, né? A gente tem que primeiro aprender para poder evitar isso como cientista, né? E mesmo uhum. assim a gente não tá passível de todos os erros, né? É normal a gente ainda às vezes cair no viés, linkar coisas que não batem, né? Acho que a gente estava até comentando a última vez que a gente conversou, o próprio Newton chegou a ver coisas que iam contra a teoria, ele resolveu jogar fora, né? Com relação à natureza da luz. O próprio Einstein não quis aceitar a física quântica a princípio e quis até mudar as equações da relatividade para poder manter o universo como no estado estacionário, né? Sem um fim, sem um começo, aquela história dele estar se expandindo ou não.
Então a gente tem que lutar contra essa natureza humana, né? Para poder chegar no conhecimento, porque a gente tem muitos problemas cognitivos, no sentido de falhas mesmo, se a gente for parar para pensar na questão lógica, né? Que nos Uhum. leva a esse tipo de ignorância. Tanto a pseudagem quanto a mentira mesmo. Por isso que a vantagem é de você ter uma coletividade, né? Se o Einstein não tivesse publicado os seus artigos, o mesmo Newton e tudo mais, eles não teriam sido criticados. E aí ficaria cada um dentro do seu quadrado, né? Sem aceitar as opiniões alheias, né? E mantendo o seu ponto de vista, como se fossem senhores da verdade. Eu acho que o filtro é feito pelo coletivo e não pelo individual. Lógico, você precisa de mentes brilhantes, né? Mas as mentes brilhantes surgem do exercício da mente, né? O cérebro é como se fosse um tipo de músculo também, né? Não é, biologicamente não é, né? Mas o exercício leva ao desenvolvimento, mas para você avançar, o pensamento coletivo é mais importante, né? O grupo é mais importante, então você filtra as coisas, né, pelo trabalho do grupo. Como você mesmo falou, né, a pessoa, o indivíduo quer respostas, ele não quer o entendimento. É como numa aula de inglês, que você pergunta para a professora o que significa tal palavra. E ela vai lá e te explica o sentido da frase. Você fala, não, eu só quero saber o que significa aquela palavra. O que a professora está tentando te mostrar? Olha, o sentido da palavra não é tão importante. O que é mais importante é você entender o contexto. Porque se você entende o contexto e você começa a exercitar a compreensão do texto de uma maneira geral, vai facilitar a tua compreensão da linguagem. Depois, com o tempo, lógico, você vai acabar decorando, né, ou aprendendo significado pelo uso de palavra por palavra. Mas se você tentar decorar previamente o sentido de cada palavra, você nunca monta uma frase, né? Porque você não consegue entender o conjunto da obra. Então, por isso que é legal você trabalhar com esse conjunto, né? Deixa eu ver aqui, o Moisés. Isso, a questão da refutabilidade, né? Toda vez que sai uma teoria nova, é isso mesmo, Moisés. Um grupo de cientistas tenta copiar, né? Ou reproduzir. Se na reprodução acontece algo inesperado, né? Ou eventualmente não dá certo, assim, a própria teoria já é refutada, né? Mas existe sim um grupo que trabalha diretamente para tentar fazer o papel do chamado advogado do diabo, né? Você falou isso, mas e esse ponto? Eles são englobados por essa nova proposta de pensamento, de teoria, né? Então, a gente trabalha assim, desconstruindo a ideia inicial para ver se ela sobrevive. Se ela sobreviver, significa que ela é sim verdadeira, ela resistiu a todas as refutações. Então, isso é importante. Isso faz parte do, do modelo científico, né? Uma nova ideia, ela tem que ser testada, exaurida, né? Tem que ser colocada à prova e tenho que negar, né, todos os pontos possíveis. Se ela passar por todas essas provas, né, ela é validada. O que a ciência faz é mais ou menos como um teste no campo de provas de um veículo, né? Eu vou para um campo de provas, então eu vou testar aquele amortecedor a exaustão, para ver se ele suporta, né, todas as pressões, todas as demandas, né, que são necessárias para o correto funcionamento dele. Então é importante sim fazer essa batalha, né, para ir testando.
né, vendo se aquela teoria realmente tem ou não tem fundamento. É um método científico, faz parte desse método científico, sim, é algo sistemático. Alguns podem até achar que é uma perseguição, e aí você vai de novo, para o terraplanismo, né, ou da teoria das conspirações. Quando alguém tenta refutar a tua ideia, se você levar pelo lado pessoal, né, não que não existam ataques pessoais, em todas as áreas do relacionamento humano, isso existe. Mas se a tua ideia, não a pessoa, se a ideia está correta, ela vai persistir. E se ela for derrubada, que mal tem? Né? Estava errada. Né? Você pode não ter se beneficiado, né, como você gostaria, de ser exaltado e tal. Tem muita vaidade, né? Mas a ciência, ela, graças a Deus, ela sobrevive à vaidade humana, né? Então, às vezes, alguém tem que ser confrontado com a realidade. Algumas pessoas não aceitam esse confronto com a realidade, né? A maioria dos cientistas sabe que isso não é algo absolutamente natural, né? Enzo, manda ver. Qual é a sua posição? Então, caraca, muito legal. Tá sendo até uma aula aqui para não só para mim, eu imagino para eles também. E aí, sobre isso que você disse, eu acho que agora com a pandemia clareou bastante a importância da ciência e da tecnologia. Então, os países, por exemplo, que saíram mais rápido da situação crítica dela, né, do auge, foram justamente os que tiveram a rede acadêmica mais robusta. E, como você disse, cada vez mais os problemas estão sendo descobertos e, consequentemente, a demanda científica fica maior. Então, assim, é aí que a importância da divulgação científica surge, né? Como é o caso do setor elétrico. E a natureza da ciência está mudando, tipo, a cada dia. Então, hoje já se aceita melhor a ideia de que eu posso estar errado. Já se aceita melhor isso, pelo menos em parte das pessoas. Essa é a moral do negócio, porque se eu estou errado, que bom, né? Porque eu acabo de eliminar um caminho errado e facilitar o caminho em direção à verdade. E aí, para o futuro, eu acho justamente para facilitar essa divulgação, que eu acho que é tão importante, até porque eu acho que, assim, para a ciência ter impacto na sociedade, ela precisa de uma certa penetração na sociedade, né? Eu acho que a gente tem que integralizar melhor política, economia e ciência. Então, a política financia a pesquisa, a ciência pesquisa e a economia é aquecida pelas descobertas e tecnologias feitas pela ciência. Porque, caso contrário, a gente vai perdendo o cabo de guerra contra a desinformação, né? Que regride o que a gente faz e deixa o cientista louco da vida, imagino eu. Porque imagina, você tá dizendo um negócio lá, aí vem um cara e fala com um negócio completamente diferente, ele tem mais divulgação que você. E às vezes o cara tá completamente errado as ideias, e assim, o argumento dele nem é embasado cientificamente. É isso mesmo. Várias coisas assim. E isso é bem complicado e a gente vê o tempo todo. Infelizmente, né, se você tem um ignorante com dinheiro, e esse ignorante com dinheiro tem acesso à mídia, né, a opinião dele acaba prevalecendo sobre a opinião séria não de um pesquisador, mas de resultados de pesquisa, né, que, como eu disse, você não pode ficar personalizando, né, aquele resultado, né, para além do prêmio Nobel, por exemplo, né? O prêmio Nobel já é um senhor estímulo para aquele cientista, não precisa ir além disso. A gente tem vários casos de prêmios Nobel, né, que tiveram depois um ocaso, porque valeu, Edu, o sucesso subiu a cabeça, né? Então, esses personalismos, a gente tem que ter bastante cuidado com isso, né? O cara teve uma ideia brilhante, não necessariamente ele é perfeito em todas as áreas de conhecimento, não é mesmo, né? Agora, um problema que a gente tem que resolver é de desmistificar a ciência, desmistificar o que é conhecimento científico, método científico, né? E nisso a gente precisa, por isso que a importância da gente não escolher previamente uma área de conhecimento, a gente precisaria ter acesso
a todas as áreas, né? Até para poder influenciar positivamente a mídia, né? Para parar de aparecer, por exemplo, mesmo em novelas, né? Ou em filmes, como é que é retratado um cientista, né? Como é que é retratado uma pessoa que estuda, que pesquisa e tudo mais? Como um extraterrestre, não é? É sempre alguém de óculos, vestido num jaleco branco, né, despenteado, né, maluco, desligado da realidade, ou seja, um outsider, né? Essa é a visão que a sociedade normalmente tem de um pesquisador, de um cientista, né? Então existe esse estereótipo e boa parte dos jovens quer fugir desse estereótipo, né? Principalmente na adolescência. Tem uma boa parte, lógico, uma boa parte não, acho que a grande maioria quer se incluir num grupo, não é? A gente trabalha dessa forma, mesmo na fase adulta, você não quer estar fora, eu não quero ser out, eu quero ser in, né? Eu quero fazer parte de um grupo, ser popular e tudo mais. E o que se retrata na mídia é que não só a ciência, né, mas o cientista é um cara fora do, não fora da curva na inteligência, é um cara estranho, antissocial, né? Que não, se for homem, né, não vive sozinho, não tem namoradas, não é popular. Se for menina, normalmente é esquisitinha. Então, eles tiram todos os atributos físicos que são valorizados, por exemplo, para os jovens na adolescência, né? E colocam o sujeito sempre como um cara estranho, né? Como se isso fosse importante, né? E, eventualmente, tá bom, se ele está descabelado, e daí? Quantos não estão hoje absolutamente descabelados e são gamers, né, de noite e dia, né? Mas, então, essa visão que não só o Brasil, mas aqui principalmente a gente vê, né, mesmo em novelas, né, que, putz, você poderia ter um, um profissional da área de ciências que fosse personagem com um certo valor, né? Então você vê, por exemplo, profissionais como advogados, bem valorizados na novela. Médico é retratado com respeito sempre na novela. O cientista é sempre maluco, não é? Então, essa visão que a mídia passa, reforça para a sociedade um preconceito, né? Um preconceito de que quem estuda muito, quem se dedica à pesquisa e tudo mais, é um cara maluco, né? Que não pode ser levado a sério, né? E aí você abre caminho para todo tipo de bobagem que a gente vê por aí, né? Você trabalha que nem um condenado para chegar num resultado e, e vem alguém que não tem nenhuma profundidade, um estudo anterior naquilo, emite uma opinião, né? Ele diz que ele acha que é assim, mas como ele é popular, seja ele um jogador de futebol, um cantor ou um político influente, a opinião dele vale mais, né, do que todo o resultado de uma comunidade científica que estuda e tudo mais. Então, acho que um dos trabalhos que precisa ser feito, né, é também trabalhar com essa questão dos estereótipos, né? O que é um cientista? Como é que você desenha um cientista? Se você pede para uma criança desenhar um cientista, ela sempre vai pensar num cara como um Einstein, né? Que estava descabelado com a língua para fora, né? É isso que a pessoa lembra, do Einstein com a língua para fora, um cara assim, malucão, né? Brilhante e inatingível. E esquece de falar que, putz, o cara tinha uma mente brilhante, mas ele estudava pra caramba, né? Não adianta, não existe milagre em nenhuma das áreas, né? Sem estudo, você não chega em lugar nenhum. Não dá para falar assim, olha, ele teve uma ideia. Da onde ele teve essa ideia? Né? Ele estava jogando futebol, de repente teve uma ideia do movimento relativístico. Se ele estivesse estudando
sobre movimento relativístico, ele pode até, ao chutar uma bola, falar assim, olha, encontrei um paralelo interessante aqui. Mas se ele não está estudando, não está envolvido naquele assunto, como assim teve uma ideia? Não, isso é improvável, né? Para não dizer impossível, né? Uma maneira elegante de falar que algo é impossível é dizer assim, não, isso é improvável, né? A probabilidade é muito baixa, né? Assim você não ofende o outro, né? Você não vai dizer que o que ele está falando é uma grande bobagem ou impossível, né? Isso é um pouco provável, né? Então é um pouquinho mais elegante. Então essa questão da divulgação passa vamos dizer assim, por rechaçar esses estereótipos. Os cientistas são pessoas como nós, circulam entre nós, né? Eu até mesmo quando trabalhava, fiquei 25 anos na Poli como pesquisador, né? A gente usa a palavra aqui pesquisador. Nem falava cientista, porque cientista? Cientista é um negócio muito pesado, muito, né? Como é que se diz? As pessoas não vão entender. Será que eu sou realmente cientista? Cientista é alguém um grau acima. Não, nós éramos, né? A gente estava trabalhando com ciência, desenvolvimento de novos materiais. Então é ciência sim. Nós éramos cientistas, né? Trabalhávamos com ciência, desenvolvimento científico, éramos cientistas. Estávamos de jaleco branco? Não. Éramos descabelados? Não, uns sim, outros não, como qualquer outro, né? Tinha o corte de cabelo estranho? Tinha, como qualquer jogador de futebol, cantor de pagode, seja lá o que for, rapper, né? Mas andava cheio de ouro? Não. Talvez essa seja uma grande diferença. Então, não há um glamour, né? Porque não está na mídia. Precisa estar na mídia? Não, não precisa estar na mídia. Mas quando estiver, que não seja numa visão estereotipada, porque isso afasta as pessoas, né? Isso é importante, as pessoas não podem ter preconceito dessa ou daquela profissão. É uma profissão, né? E estudar faz bem, né? Ajuda você a se conhecer também, né? Então, o estudo nunca faz mal. Afinal de contas, quando você está estudando, o que você está fazendo? Você está se informando de tudo que os outros seres humanos já fizeram, né? E que você não teve tempo de fazer também, repetir aquele experimento, conhecer aquela história. Então, estudar é visitar o conhecimento humano, né? Se é um conhecimento, opa, vou lá visitar esse conhecimento, né? Eu quero ficar, tinha até um programa, era traduzido para o português, era Além da Imaginação. Era um seriado americano, mas muito interessante, né? E eram vários episódios separados, não há continuidade, mas um dos episódios era de um sujeito que era amante de livros, né? Ele adorava livros e tudo mais, e a mulher dele, a esposa, era muito possessiva e mandava ele fazer uma série de coisas e tudo mais. Ela governava a vida dele, em outras palavras. E ele não tinha sossego. E o que ele mais queria era ficar sentado lendo e estudando, né? Aí, lógico, um programa meio de ficção e tudo mais. Houve um hecatombe nuclear, né? Toda a humanidade foi extinta e ele foi o único sobrevivente. E ele se viu, né, no final do filme, numa biblioteca. Ele falou, nossa, né? Ele praticamente não falava, né, no filme, mas a felicidade assim transbordava. Ele não estava preocupado que os outros humanos todos tivessem sido extintos. O importante é que ele tinha sobrevivido e estava numa biblioteca. Mas ele usava óculos, né? E o que aconteceu? Ao pegar um livro, ele tropeçou num entulho que estava no chão. Ele caiu, o óculos dele também caiu, né? E quando ele se levantou, ele acabou pisando no óculos, né? E quebrou, né? E aí ele se viu, né, vamos dizer assim, como uma criança
numa loja de doces, mas com todas as prateleiras trancadas, né? O conhecimento para ele ficou trancado porque ele não conseguiria mais ler os livros, estava sem os óculos. E aí sim termina o filme, né? Então, de certa forma, o que a gente está fazendo quando ignora a ciência é deixar de aproveitar tudo que já foi descoberto e que você pode ter acesso. Então, estudar não é ficar decorando as coisas, mas é ter a curiosidade, né? De falar assim, puxa, olha, o ser humano já descobriu isso, olha o que a gente já descobriu, olha, tem mais isso, né? É, não precisa ser de uma área, uma única área, né? História, né? Quanto que a humanidade fez no passado, de onde ela veio, né? Quais os caminhos que ela tomou, como é que foi a convivência, por exemplo, do Homo sapiens com o Neandertal, né? Como é que a gente teve no passado duas espécies humanas, né, diferentes, convivendo aí por cerca de 10 mil anos, né? O que aconteceu? Por que uma foi extinta? Por que a outra sobreviveu? Né? Que lições a gente pode tirar disso? Então, isso é ciência, mas na verdade, ciência é um sinônimo de curiosidade. Acho que a gente tem que exercitar essa curiosidade humana para poder avançar e para fugir das pseudociências, né? Que são como novela, são atraentes, tal, mas são inverossímeis, são coisas que não acontecem, né? Então, uh, esperando até o Milhão me inscrever, mas é como o pessoal. Eu tenho um colega que é um pesquisador, um cientista na área de astronomia, né? Não existe nada pior do que várias pessoas que chegam para ele e pedem um mapa astral, né? Ele, ai, meu Deus do céu, né? Eu estudei tanto, né? Ficou 8 anos lá na França, trabalhando nos laboratórios franceses, em astronomia. Né? Ganhou projetos, está aqui na USP hoje como contratado, pesquisador e tudo mais, para sempre ter alguém pedindo para ele um mapa astral. Fala milhões. Então, professor, eu acho bastante interessante sobre o que você estava falando, sobre ciência, cientista e a relação da sociedade com ela, porque é uma coisa que eu parei para pensar muito, né? Eu acredito que todo mundo nasce com curiosidade, né? Desde pequeno, as pessoas, elas perguntam bastante, elas querem saber sobre as coisas. E eu acredito que todo mundo tem potencial para ser cientista, no sentido de, tipo, todo mundo pode pesquisar, pode aprender, pode buscar conhecimento. Isso, a gente consegue perceber isso claramente numa criança que olha para um animal desconhecido, por exemplo, e pergunta, o que é, ou o que está fazendo aqui, etc. E eu acho que um problema é justamente quando você, desde pequeno, começa a limitar essas crianças, por exemplo. Ela faz algumas perguntas e você, deixa para lá, ou Exato. não responde, ou não dá tanta relevância. Eu acho que a gente tem que justamente alimentar essa curiosidade. Porque no fundo, acho que todo mundo gosta de aprender, todo mundo gosta de ter conhecimento, de aprender novas coisas, conhecer novos lugares, novas. E todo mundo tem essa curiosidade. Eu acho que ela deve ser mais elaborada pela sociedade. Acho que essa representação do cientista, dessa pessoa distante da sociedade, distante do popular, ela acaba prejudicando muito e afastando muito da própria curiosidade que você disse. Porque elas veem esse cenário e pensam, eu não quero ir nesse caminho, eu prefiro estar aqui no, na minha vida social estável, vou. E aí esse preconceito aí acaba afastando as pessoas da ciência. E esse afastamento, às vezes, pode acabar gerando algumas bobagens, né, como você bem citou, das pseudociências, e além disso, algumas má comunicações, porque como a ciência está distante da sociedade, às vezes a sociedade toma algumas conclusões e a ciência não consegue desmentir ou se comunicar ou atuar, seja por quaisquer motivos. Um exemplo que eu me lembro bem
são as dietas detox. Se eu não me engano, elas foram divulgadas, né, com a intenção de ajudar na saúde, etc. Mas muitos cientistas e especialistas da área questionam muito o funcionamento, a eficácia desses métodos. Mas como está na mídia, como aparentemente tem embasamento científico, como a mídia transmite, muitas pessoas acreditam, acabam comprando e levando isso, tomando isso como verdade. Mas eu acho que se a ciência estivesse mais próxima da sociedade, se as pessoas elas aprendessem mais a questionar, a ter essa curiosidade de ir atrás das informações, seria muito mais fácil identificar se isso é verdade ou não, se isso ajuda ou não. E eu acho que isso faz falta. Então, eu concordo e principalmente, por isso que eu falei desde o início, o domínio da linguagem, né? Se você não consegue se comunicar verbal ou oralmente, você acaba sendo suplantado por alguém que se comunica muito bem, que sabe falar muito bem, né? E que ganha com isso mais credibilidade do que você que conhece efetivamente do assunto. Então, ter o conhecimento muito, muito específico, né, só sobre um tópico, e não se preocupar em conhecer todo o contexto, leva, por exemplo, a tua obra a ser conhecida só depois da tua morte, né? Quando tem alguém que interpreta melhor e sabe comentar mais sobre isso. Então, o poder de comunicação é fundamental para você ter sucesso nessa história, né? Na área da nutrição, minha filha está fazendo nutrição, né? A quantidade de bobagens que aparecem é gigantesca e todas apoiadas em pseudociências ou métodos pseudocientíficos. Por quê? Pelo poder de comunicação dos picaretas que estão vendendo os produtos. Então, ele contrata uma agência de publicidade que, com uma linguagem sedutora, e é bem isso mesmo, é uma sedução, empresta para aquele produto uma credibilidade, porque parte do pressuposto correto, né, de que o cliente é uma vítima, né, porque se alguém que está querendo perder peso, ele está propenso a acreditar em qualquer milagre, ele quer um milagre, e o que ele está vendendo, ele fala assim, eu estou vendendo para você algo miraculoso, pronto, ele já usou a palavra mágica, né? E miraculoso está intimamente ligado à mentira, né? Toda vez que eu ouço a palavra de milagre, né, tirando o cunho religioso aí da palavra, né, você sempre vê que junto com milagre vem mentira andando junto, né, porque falta uma explicação razoável daquilo, né. Enzo, entra aí, Enzo. Opa! Então, sobre isso daí que vocês falaram, dos estereótipos cientistas, enfim, é uma pena que tenha isso, né? Porque eu acho que um dos maiores motivos disso acontecer é porque é o ramo que eles trabalham. Então, para mim, cientista é quem pega um assunto, pensa sobre e usa o método científico. Enfim, elabora teorias, Exato. enfim, corroborar teorias, etc. Isso daí eu até cheguei a comentar lá no debate sobre educação com o Edu, e a gente falava assim, o processo de pensar e é custoso, no sentido que assim, você tem força, energia, tempo. Então, e nem todas as pessoas estão dispostas a fazer isso, infelizmente. Então, isso acaba distanciando um pouco os cientistas das pessoas. E elas pensam que elas não vão chegar naquele nível. É um ato de pensar. É um ato de pensar. Exatamente, porque o ato de pensar e também de ler, né? De ler, estudar. Quando a gente fala estudar, significa assim, eu buscar informação, porque de fato o que existe no livro, na biblioteca, na internet é informação. Para você transformar aquilo em conhecimento, né, a biblioteca não tem conhecimento, ela tem informação. Só vai virar conhecimento no teu cérebro, quando você conseguir processar aquelas informações
né? E a partir desse processamento de informações, né, criar uma linha cognitiva e aí, putz, isso, agora eu conheço sobre esse assunto, isso virou conhecimento, né? Então, é um processo também custoso, mas gostoso, né? À medida que Exatamente. você vai ganhando conhecimento, você vai ganhando segurança, é, e é uma conquista, né? É uma conquista, conhecimento é uma conquista, e mais, né? O conhecimento ele fica com você. Você não perde na bolsa de valores, você não perde num assalto nem nada, né? Ele é seu. Ninguém tira o conhecimento de você. Então é algo gostoso, é algo prazeroso de você ganhar, né? É lamentável que muitos não pensem assim, falam, não, eu não, eu não quero, né? Eu não sinto prazer nisso, né? É que no fundo, não entendeu ainda. Quando a gente está na escola, seja como professor ou como aluno, você está tendo a chance de ganhar conhecimento. Alguns desses conhecimentos, bem elaborados, podem virar uma nova descoberta. Podem, né? Afinal de contas, conhecendo isto, mais isso, né? Que foram 3 contribuições científicas diferentes, eu posso juntar as 3 e gerar uma 4ª contribuição científica bastante interessante também, né? Então, a humanidade evolui, né, com base nesse acúmulo de conhecimento. E muitos, ou quase todos se beneficiam, né, embora a gente tenha uma desigualdade social e econômica muito grande, né, a grande massa consegue se beneficiar desse conhecimento. A gente precisa evoluir bastante, inclusive na pesquisa científica, na esfera econômica, para propor soluções inclusivas, né, para incluir a sociedade. Então, é importantíssimo continuar a pesquisa em todas as áreas do conhecimento, né? Quando eu descubro uma, uma nova maneira de acumular energia, uma nova maneira de gerar energia com menor custo, isso em princípio tem que atingir a sociedade inteira. Então, pessoas que não tinham acesso à energia e que não têm acesso à energia, quase 1/3 da população mundial não tem acesso a fontes de energia elétrica, né? Então, vivem numa situação bastante precária. À medida que você reduz o custo, você consegue ir universalizando este conforto, né? Essa situação para todos. Então, a busca da ciência, né, entre outras, é buscar respostas para uma série de perguntas. Eu não lembro agora qual foi o cientista que falou, né, que mais importante do que respostas é ter perguntas, né, que vai na linha da curiosidade. É importante você saber fazer perguntas ou gostar de fazer perguntas, porque significa que você é curioso. E um trabalho, eu acho que vocês têm razão mesmo, a gente acaba sendo oprimido, né, principalmente na infância, quando você pergunta uma série de coisas e tem uma idade do porquê. Por que é assim, papai? Por que é assim? Mamãe, o que é isso? Por quê? Por quê? Então, é um exercício você explicar. E é um exercício interessante porque, ao explicar, você aprende. Eu me vi aprendendo uma série de conceitos mesmo em física só depois que eu comecei a dar aula. Porque eu tive que ter um esforço muito grande para explicar algo que nem eu entendia. A partir do momento que eu consegui explicar, eu consegui entender, né? Então tem uma série de assuntos que você vai se aperfeiçoando quando você tem que contar para os outros como funciona, né? E você aprende mais, né? Então tem até uma frase que assim, queres aprender, começa a ensinar. E é isso mesmo.
Então, o processo de aprendizagem está muito relacionado com o ensino, com a paciência que você tem que exercer para responder perguntas. Ao responder perguntas, você que faz o teu cérebro lá trabalhar, falar assim, olha, como é que funciona isso mesmo? Tal, mas como é que eu posso fazer aquela pessoa entender? Como é que eu explico o raio laser para uma criança? Né? O que significa o raio laser para uma criança? Né? Como é que eu falo de capitalismo ou socialismo também para uma criança ou para um jovem? Né? O que significa um sistema ou outro? Então, o professor ou o adulto, né, que já experimentou essas situações, pode e deve, né, exercitar a sua retórica para explicar aquele tópico, com a sua visão, lógico. Depois o jovem vai estudando mais, falando assim, olha, o que você falou aquele dia, eu acho que não está tão certo não. Eu fui pesquisar aqui e achei outras informações. E é ótimo isso, porque aí você aprende também. A gente aprende mais com os erros do que com os acertos, né? Os erros trazem muitas lições. Boa parte da pesquisa ou da ciência é feita por tentativa e erro. Como é que você sabe previamente que está errado? Quando você tem uma teoria sólida por trás disso, né? Agora, quando você ainda não tem uma teoria sólida, como é que você sabe que está errado? Vamos lá, vamos tentar. Vamos exaurir as possibilidades aí para ver qual é a possibilidade que permanece. Né? Mesmo o Planck, quando propôs, né, a quantização da energia, né, ele falou do quantum de energia para tentar explicar um problema experimental que ele observou e não sabia como explicar aquilo, que era a chamada, aqui fica difícil falar direto, mas radiação do corpo negro, né? O chamado corpo negro é aquele que consegue absorver toda a energia e, portanto, toda a energia que ele emite é de caráter universal. Se ele é negro por isso, porque ele absorve tudo, né? Então, o que é um corpo negro? Um corpo negro é aquele que, se ele é negro, significa que você não o enxerga, né? Porque toda a luz que bate nele, pensando em luz, nada é refletido. Então, quando você enxerga algo negro, na verdade você não é que enxergou um negro, você viu só o contorno, né? Porque ele está absorvendo tudo. Existe até uma tinta especial desenvolvida pelos japoneses, acho que tem uma indústria japonesa que vende essa tinta, que é muito interessante. Se você pintar todas as paredes de um cômodo com essa tinta, você não consegue distinguir contornos, né? A geometria, se eu tenho um móvel encostado na parede e tudo está pintado com essa tinta preta, você não vê o móvel, né? Você vê tudo preto. Eu não sei onde está o obstáculo, né? Se eu estiver caminhando lá dentro. E se eu acendo uma luz dentro desse cômodo preto, eu vejo apenas a luz, porque toda a luz que bate na parede é absorvida e não retorna, né? Então, nessa pesquisa que ele fez de um corpo negro ideal, ele percebeu que o aumento da energia não correspondia, por exemplo, a um aumento contínuo das frequências, né, das frequências de energia. E havia ali uma queda abrupta na região do ultravioleta, que foi chamado pela época lá, depois vocês deem o Google, vocês vão ver lá a catástrofe do ultravioleta. E aí, para fazer as contas darem certo, essa foi a explicação do Planck na época, ele criou a hipótese, né, lógico, fazendo os cálculos da integração e tudo mais daquela curva, ele fez as contas e descobriu que isso acontece porque a energia não varia de forma contínua, mas sim em pacotinhos, né? Ela varia discretamente, ela varia em pacotes chamados quantum, quantidades. Então, por exemplo, um elétron, né, ligado a um átomo, ele não pode ter a sua energia variando de forma contínua. Ele só pode ter
múltiplos daquele pacotinho de energia, né, que é chamado a constante de Planck lá, que iniciou o que é chamado de física quântica, né? Então, esses pacotinhos de energia dizem assim, o elétron só pode estar nesse orbital ou no próximo, mas nunca entre eles. Então, ele não existe, ele não tem uma energia intermediária. Ele só pode ter energia quantizada, né, ou seja, nesse nível ou no outro. Então, quando o elétron sai daqui e vai para o outro nível, ele não passa pela posição intermediária. Então, ele não existe na posição intermediária. Então, ele é um fantasma, tá bom, mas ele tem essa energia quantizada. E aí causa arrepios que todo mundo que quer dar credibilidade a um certo assunto fala assim, a física quântica explica, né? Isso aqui, olha, essa questão holística está explicada até na física quântica. E eu fico sempre tentando imaginar, né, que raio de equação eles estão usando para dizer que a física quântica está explicando, sei lá, o horóscopo, né? Olha, isso é quantizado e tal. Então você começa a usar marketing, né, que é o que eu vejo, por exemplo, nos anúncios aí de nutrição, né, da dieta detox que você falou, Jovens. Você empresta termos cientificamente corretos em situações absolutamente erradas ou esquisitas, né? O que tem a ver a física quântica com o horóscopo, né? Quando alguém já me falou sobre isso, eu perguntei assim, mas você resolveu qual equação? Mas que condição de contorno você pôs para falar sobre a influência dos astros e tal? Nem estou dizendo que não tem, entendeu? Mas assim, a pessoa que falou isso nunca abriu um livro de física, né? Ainda mais de física quântica, que não é tão sofisticado, não é. Mas já tem mais de 100 anos isso, né? A gente chama ainda de física moderna, mas tem 100 anos, é uma moderna já idosa, que deveria estar no currículo do ensino médio já, há muito tempo, né? A gente consegue dar uma pincelada sobre isso. Por isso que aparecem tantas bobagens aí de pseudociências, de pessoas dizendo barbaridades de um conceito que não tem relação com o que elas estão querendo emendar ali, né? Como se isso fosse, como de fato tentam, né, emprestar credibilidade para uma bobagem. Fala, Enzo. Que você queria... Isso né, meu? Porque é você tentar apropriar um conceito científico em algo que não é científico. Então Exato. você acaba mudando. É como você pegar uma caneta. Assim, a caneta ela tem uma função, que é escrever, com certeza não é cavar o chão. Né? Exato. É bem isso mesmo, né? O pessoal cria umas situações que são armadilhas, né? Para tentar fisgar, para falar assim, olha, eu estou certo, eu estou com a ciência do meu lado, né? Principalmente agora, no meio da pandemia, a gente ouve tanta gente falando de ciência, mas eu confesso que às vezes dá vontade de rir, né? Porque de que ciência você está falando, cara pálida? Eu não estou entendendo, né? É lógico que tem que usar os critérios científicos para tudo, né? Mas a ciência não é algo que você possa usar só a seu favor, né? Ciência é ciência, ela é imparcial. Não dá para você dizer que isso é ciência e aquilo lá não é ciência e tudo mais. Calma, né? Quanto que a gente vê de pessoas que ignoram completamente o que seja ciência, dizendo que o que ele está falando é científico, o que você está falando não é, né? Então, são coisas assim bem, enfim, baseadas na ignorância, né? Que crescem em função dessa ignorância da sociedade. Né, Milhomes? Fala.
Então, professor, é aquela famosa frase, né? É o que difere a ciência das outras formas de conhecimento é a habilidade de admitir a ignorância. Eu acho que Exato. essa é justamente a vantagem do método científico, né? Porque ele está sempre se questionando, sempre se perguntando, será que eu estou errado? Será que eu estou vendo de uma perspectiva diferente? Será que eu estou enviesado? Eu acho que isso torna o pensamento científico algo muito bom, Sim, porque em comparação com as outras, ela não está querendo ser mais certa, está querendo ser menos errada, né? exato. Sempre que alguém me questiona, por Quanto menos errado, exemplo, melhor, porque você mais perto você está chegando da verdade. é, Pode ser que você não chegue lá, mas pelo menos você está se aproximando. que é o tal negócio, quando alguém me questiona sobre algo, eu não penso num ataque pessoal, eu penso no método científico, tá refutando. Então, que falha que ele achou, ou no meu pensamento, ou naquilo que eu estou falando. Então, eu tento ver, putz, será que está errado mesmo? Eu volto atrás, né? Então, se você me questiona algo, eu pensando cientificamente, eu vou ver, não, deixa eu revisar as contas, ou revisar o argumento, o raciocínio, porque, putz, será que eu falei errado mesmo? E às vezes eu estou errado. E eu tenho que admitir, putz, valeu a crítica. Então eu fui refutado. E esse é o papel da ciência mesmo, entender quando você expõe um conceito e aquele conceito, uma vez trabalhado por outras pessoas, levanta-se um questionamento. Olha, eu achei aqui que tem algo estranho nesse seu conceito, né? Nesse conceito que você passou. Ele não passa por essa prova aqui, né? Isso que é a refutação. Eu vou fazendo todo o checklist, né? Chega num ponto ele fala, olha, não passou aqui. Eu falo, opa, não passou mesmo. Então tá errado, vamos voltar tudo atrás. Agora, tem gente que, enfim, não entende dessa forma, né? E esse é um problema, né? Se você deixa a vaidade prevalecer, e de novo, a vaidade é, ela não é, ela é opositora à ciência. Embora ande de mãos dadas muitas vezes, a vaidade e a ciência não combinam muito bem, não, né? Porque invariavelmente você vai estar errado. Né? A cada 10 tentativas, uma está certa. Não é, não é assim, olha, putz, eu achei essa teoria, né? Estudei bastante e eu te proponho isso. Não, eu vou propondo um monte de coisa. Todas vão sendo refutadas, até que uma não seja refutada, e é essa que vinga. Então é uma vida árdua, né? Não é dizer assim, olha que legal, basta estudar que eu tenho sempre uma resposta certa. Não, basta estudar que você consegue encontrar respostas. E depois, de devidamente refutadas as erradas, talvez você consiga chegar na certa. Mas importante também deixar registrado todas as tentativas que não deram certo, para que ninguém mais trilhe por aquele caminho. A gente costuma dizer que nunca, não existe uma resposta errada. Existe uma resposta que não está adequada para aquela pergunta. Ela pode até estar adequada para uma outra pergunta. Então, quando a gente está num trabalho de mestrado, doutorado, numa pesquisa, não necessariamente de títulos, né, para encomendada, você pode não conseguir validar uma hipótese inicial. Por quê? Porque a hipótese pode estar errada. Mas o fato da hipótese estar errada não significa que você perdeu a pesquisa. E é importante registrar, até mesmo publicar isso. Falando, olha, por esse caminho você não chega lá. Então, existem alguns artigos muito importantes que a gente lê, estuda, inclusive para encontrar os bugs, né, os problemas. Então, a teoria, você avança, né, numa pesquisa partindo de uma hipótese. Esse é o método científico. Eu tenho que ter primeiro uma hipótese, baseada no quê? No conhecimento tácito, no conhecimento atual. Então, de acordo com o conhecimento atual, a gente tem uma hipótese. Tá bom.
Depois da pesquisa, a gente vai ver se eu consigo validar essa hipótese ou se eu tenho que refutar essa hipótese, né? Então, dizer que eu já sei tudo, né? Então, isso aqui tem que estar certo, eu tenho que provar que isso aqui dá certo. Essa é aquela chamada pesquisa errada, pesquisa que você faz de tudo para provar que um resultado tem que ser esse, mesmo que ele não seja, né? E aí realmente a coisa fica ruim. É exatamente isso, é a definição do método científico. Eu parto de uma hipótese e vou encontrando meios para validar, ou os experimentos ou os cálculos me levam a refutar aquela hipótese inicial. Não está errado. O ruim é não ter hipótese nenhuma. Às vezes a gente não tem, né? Eu vejo algo totalmente novo, eu falo, nossa senhora, o que será isso? Aí a gente tem que estudar muito para poder formular uma hipótese. E a partir do momento que você formula uma hipótese, eventualmente o teu trabalho parou ali. E serão outros, em outro momento, que poderão, a partir daquela hipótese que você montou, validar ou refutar. Assim como a hipótese do buraco negro. Quanto tempo levou para ela poder ser validada? Porque ela era uma hipótese para algo que era observado no espaço, no universo, e não se tinha uma ideia de por onde aquilo estava acontecendo, ou mesmo por cálculos, né? Para alguma coisa dar certo, deve ter algo aqui. É como você imaginar a órbita de todos os planetas aqui do sistema solar, né, em volta do Sol, e falar assim, olha, com todas as equações que a gente tem de gravitação, essas órbitas não são viáveis. Tem alguma coisa estranha, né? Qual é a coisa estranha? Olha, são 9 planetas, né, aí girando em torno do Sol. Se fossem só 9 planetas, as órbitas deveriam ser diferentes. Então, para que haja essa trajetória, eu devo ter um 10º corpo celeste, por exemplo. Essa é uma hipótese, né? Eu posso nunca achar esse 10º corpo celeste, por quê? Porque se ele está muito longe, se ele está externo aos 9, né, e não tem brilho suficiente, eu não consigo visualizá-lo no telescópio. Eu consigo imaginar a posição dele ponto a ponto, mas eu não posso vê-lo porque ele não tem brilho. Mas em função da existência desse corpo, numa dada posição e com uma determinada massa, eu falo, olha, a partir da inclusão desse corpo celeste, com a física atual que a gente tem do movimento, agora sim eu consegui ajustar todas as órbitas. Então, essa é uma possibilidade, é uma hipótese. Ou alguém fala assim, olha, na verdade, eu não preciso do 10º corpo celeste, mas sim de um outro termo na equação das trajetórias para fazer um ajuste que acho que estava errado antes, né? Com essa nova equação aqui, as 9 trajetórias estão muito claras, estão direitinho, batem com as posições que a gente mede dos planetas, então as equações aqui não estavam tão certas. Entendeu? Então, isso é parte do processo científico, sim, desse estudo, desse aperfeiçoamento que muitas vezes acontece em função do avanço tecnológico, que nos permite, por exemplo, com telescópios mais avançados, olhar para o céu e conseguir observar um corpo celeste com um brilho menor. Mas seja porque o nosso telescópio, por exemplo, está em órbita da Terra sem a influência da atmosfera terrestre e consegue fazer uma leitura mais precisa, com mais nitidez, né? Então, o avanço científico, né, na área de telecomunicações, velocidade de comunicação ótica e tudo mais, traz contribuições para a pesquisa que nós não tínhamos acesso antes, até a velocidade dos computadores, que permite que a gente realize simulações
num tempo muito mais, muito menor, né, muito mais curto, desculpem, e que faz com que eu consiga chegar numa conclusão que eu jamais chegaria antes. Que se eu fosse fazer na unha, vamos dizer assim, né, as contas, eu levaria, sei lá, 50 anos. Putz, ultrapassou a minha geração. Agora, com o supercomputador, eu consigo obter o resultado disso em 30 segundos. Opa, se eu consigo em 30 segundos, eu posso aumentar a sofisticação dos cálculos e das equações para uma resolução de uma simulação em 1 hora e chegar numa precisão, putz, absurdamente maior, coisa que eu não teria antes. E aí eu vou afunilando, chegando em resultados mais precisos. Então, o avanço científico traz o avanço tecnológico que realimenta o avanço científico, né? Porque eu tenho novos instrumentos, novos equipamentos que me permitem ir além de onde eu conseguia ir quando a teoria foi inicialmente proposta. E aí eu posso até invalidar aquela teoria. Isso que é interessante, a gente tem um processo de retroalimentação contínua, né? A ciência alimenta a tecnologia que realimenta a ciência. E a gente vai descobrindo novas coisas, vai conseguindo trazer novos resultados que eram impensáveis, né? Imagina, em 1921, né, o pessoal perceber que em 1971, né, a gente já tinha ido até a Lua. Em 50 anos, o homem saiu da carroça e foi para o espaço. Não só para o espaço, foi para o satélite, né? Chegou a pisar na Lua. Então, né? Mas por que há tanto tempo não voltou mais, né? Aí vem as teorias da conspiração. Não, porque tinha extraterrestre lá, descobriram coisas assim absurdas no lado oculto da Lua. Custa dinheiro, gente. Custa dinheiro ir para o espaço, né? E há, não só havia, como há hoje, uma série de demandas que não podem ser desconsideradas. Numa época de Guerra Fria, os recursos têm que ser usados para você vencer essa guerra, né? Então, os fins justificam os meios nesse processo. Fala, Enzo. Então, sobre isso daí que você está falando, é bem aquele negócio lá que eu falei sobre a integralização de recursos financeiros, né? Financiamento, estoque de capital e a ciência. Porque, querendo ou não, por exemplo, eu cheguei a dar uma olhadinha no que era a evolução científica, né? Ela é basicamente todo o processo histórico que leva até a ida do homem à lua, por exemplo. E aí, antes pelo menos vai lá das grandes navegações, por exemplo, a ciência ela era muito engessada. Engessada porque antes se assumiam verdades absolutas e o governo, política e muitas outras coisas não via tanto interesse em financiar esse tipo de coisa, em financiar a ciência. E aí, consequentemente, eles não tinham essa retroalimentação que eu acabou de falar, e aí a ciência não progredia tão rápido quanto está progredindo agora. Então, eu acho que o futuro da ciência vai caminhar justamente por esse lado, em que a gente vai precisar da união entre tanto esse estoque de capital, quanto também o esforço dos cientistas para, né, trabalhar junto aí com essa galera. Exato, e um ponto importante para a ciência, que, acho que a gente acabou não falando, é a ciência precisa de soluções de continuidade. O que seria uma solução de continuidade? Tem que ser uma política de Estado e não de governo. Não pode faltar dinheiro, ou não pode desperdiçar dinheiro, obviamente, né? Mas os recursos têm que ser muito claros, muito bem estabelecidos. Lógico que existem flutuações ao longo do tempo, né? Mas eu não posso, por exemplo, fazer ciência sem cientistas. Então, alunos de mestrado e doutorado são cruciais para esse processo. E as bolsas, né, ou mesmo os recursos para pesquisa não podem ser interrompidos por uma política A, B ou C. Então, de repente, se acontece
a interrupção do financiamento para uma determinada pesquisa, ou a interrupção da bolsa de estudos, o aluno vai embora, né, e acabou aquela pesquisa. E os resultados que não tinham sido conclusivos até então se perdem, porque não houve uma continuidade. Então, mudando ou não mudando o governo, você não pode ter uma quebra de financiamento. Tem que ter uma linha de financiamento que seja, lógico, dependente da economia, mas ela tem que existir, né? Ela tem que existir, tem que ter uma previsibilidade de recursos para você poder atuar dentro dessa previsibilidade de recursos, dentro de um orçamento que não dependa de governo A, B, C ou D, né? Fala, Emílio Almes. Ah, tudo bem, tudo bem. Não, pode falar, Enzo, pode falar. Então, professor, o debate está muito bom, a gente já está na reta final já. Queria agradecer muito, porque o nível de qualidade do debate aqui está muito alto. Antes de terminar, eu queria falar um pouquinho mais sobre as pseudociências, né? A gente chegou a comentar aqui um pouco delas no decorrer do debate, mas falando um pouquinho mais sobre elas, eu queria saber o que o senhor e o Enzo também, por que vocês acham que elas são tão atrativas, que elas ganharam tanta força assim nos últimos anos? Porque se você parar para pensar, é realmente difícil fazer algumas conexões lógicas, né, entre a física quântica, a astronomia e o comportamento humano. Pelo menos eu não enxergo muita conexão. E mesmo assim, sem ter tanta lógica, muitas pessoas acreditam, muitas pessoas realmente estudam isso, trabalham com isso e levam muito a sério. E aí eu queria saber por que eles ganharam tanta força nesses últimos anos. O que vocês acham? Posso começar, Enzo? Eu Começa diria aí, assim, pode começar. eu diria que toda pseudociência está ligada ao mercado, não é? Quando você elabora uma pseudociência ou coisa do tipo, né, você está interessado em recursos financeiros, né, invariavelmente. Mesmo o horóscopo, eu não consigo, aqui, eu não tenho conhecimento suficiente sobre isso, né? Então, aqui eu estaria sendo até um pouco leviano nesse ponto, né? Mas imagino que quando se começou, né, com essa história de horóscopo e tudo mais, é da mesma forma como se consultava o oráculo lá atrás, né? As crendices populares para saber se um determinado exército ganharia ou não uma batalha, né? Então buscava-se explicações até, olha, tá nublado o dia, né? Então toda vez que a gente entra em batalha com o dia nublado, a gente ganha. Mas se o sol aparecer, a gente perde, né? Então você começa a fazer algumas conexões com base em, como é que eu vou dizer, em coincidências, né? E aproveitar algumas coincidências como se fossem ciência, né? Sem, sem, sem levar em conta que boa parte, como toda coincidência, ela acontece eventualmente, né? Então, se você descarta aqueles pontos que refutam a tua ideia, ela passa a ser sempre verdadeira, né? Eu só aceito os dados que corroboram o meu resultado. E todos os dados que refutam os meus resultados, eu simplesmente não apresento. E aquilo vira uma teoria, né? Como é que eu transformo algo em ciência, entre aspas, né? Uma crendice popular? Eu falo assim, olha, eu crio boatos, por exemplo, né? Se você chupar laranja à noite, faz mal, né? Então, tinha um ditado que dizia assim, para laranja, né? De dia prata, à tarde é ouro, não, de manhã é ouro, à tarde é prata e à noite mata. Por que isso? Né? Que era justamente para os agricultores, né, que tinham escravos, não terem a sua plantação de laranja roubada à noite, né, que era mais difícil vigiar os escravos, para eles não irem no pé de laranja à noite para roubar laranja e chupar laranja. Então criam-se
situações dizendo assim, olha, o fulano chupou laranja à noite, e aí teve uma dor de barriga, tá, e morreu, né? E é óbvio que às vezes, né, na falta de evidências científicas, dependendo do poder de persuasão, eles criam algumas evidências, né, lógico, pegam um sujeito, né, enfiam, espremem laranja na cara dele toda e matam ele, e falam, ó, tá vendo, morreu porque chupou laranja, né, e você vai criando aí uma série de situações fraudulentas, né, normalmente isso é fraude, né, essas pseudociências são baseadas em fraudes, né, por exemplo, processos de emagrecimento, dietas de emagrecimento, veja o antes e depois. Nem precisa fazer tanta trucagem de fotografia, mas o antes e depois são truques, né? Inverossímeis, né? Você pega uma maquininha de choque, de eletrochoque, e fica com o abdômen definido, né? Não é possível, né? Não é viável, tipo. Então essas pseudociências muitas vezes estão aí principalmente para atender a interesses financeiros de algum grupo que vai se beneficiar disso, né? Então essas pseudociências, elas têm uma motivação financeira. Alguém está ganhando dinheiro com isso, ou pretende ganhar dinheiro. Por isso que elas acabam sendo tão sedutoras, né? Porque elas estão bem embaladas. É uma jogada de marketing. Alguém está querendo vender um produto, né? Sei lá, eu quero magnetizar água, né, para melhorar a saúde. Então, se eu jogar um ímã lá dentro de uma garrafa d'água, eu vou conseguir melhorar tal, e cria-se uma explicação fantasiosa, né, de que eu orientei magneticamente todas as moléculas de água e aí fez um bem fantástico para o meu corpo, porque resolveu o problema de gastrite e tudo mais. Isso existe, né? E são, assim, de novo, soluções absolutamente fantasiosas com o objetivo claro de ganhar dinheiro, né? É um produto que não tem condições de ser testado, né? Ou melhor, quando se é testado, você não observa efeito nenhum, né? Mas é um atrativo de marketing, né? Eu tenho um ímã aqui, putz, o que eu vou fazer com esse ímã? Vou ganhar um dinheirinho com ele. Vou jogar dentro de uma garrafa d'água e vou falar que isso faz bem para a saúde. Resolve câncer. Pronto. E vende um montão, né? Então, uma pílula bem dourada, né? Acaba sendo empurrada goela abaixo de todo mundo. Então, os argumentos, eu acho que são sempre esses, com a tentativa de obter vantagens, né? Ninguém elabora uma teoria falsa, né? Essa falsa ciência, se não tiver o interesse de ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro, vale, né, na cabeça dessas pessoas desonestas, né, vale qualquer coisa. Então, a história fica muito mais bonita do que a realidade, né? Então, essa história com E, né, é história, né, acaba ganhando aí uma conotação de quase realidade, né, e os incautos caem, né? Então, isso que é o grande problema, né? Eu acho que se você não tivesse aí um interesse financeiro, talvez fosse mais fácil pegar, né? Mas é bem isso mesmo, concordo com Moisés também, né? É uma mentira muito bonita. Você conta uma mentira e floreia ela inteira, tal. É quase os causos do pescador. Ele vai contando que estava lua cheia, né? E quando tem lua cheia, os peixes maiores vêm para cima, os peixes menores descem, porque os maiores gostam do brilho da lua, né? Porque a lua está enviando mais fótons, né? Então, e vai criando aí uma fantasia, né? É quase a fantasia do Saci Pererê. E aí pronto, o pessoal acaba embarcando, porque você quer acreditar, né? No fundo,
boa parte das pessoas, a grande maioria, nós todos, nós somos crédulos, né? E a gente gosta de acreditar numa história boa. Só tem que tomar cuidado que quando essa história boa tem um cifrão envolvido, né? Tem dinheiro envolvido, opa, então, ouvir causos de pescador, causos do Saci Pererê, né, boitatá e tudo mais, beleza, faz parte do folclore. E é interessante para a cultura, entender os mitos, né, a mitologia e tal. Agora, o cara quer te vender alguma coisa, então, um passo atrás. Né? Acho que é bem por aí. As falsas teorias aparecem, né, com negócios, é sempre isso. Fala, Enzo, emenda aí. Então, emendar aqui com um conceito de economia comportamental que eu estava vendo já desse, chama falácia narrativa. Basicamente, quando você pega alguns fatos e acontecimentos depois de acontecer, e aí você traça um raciocínio simples para tentar explicar eles. Sendo que na maior parte das vezes, o raciocínio nem é esse, e a história é muito mais complexa, envolve muitos outros fatores que você nem esperaria imaginar. E é justamente por isso que chama falácia. E eu acho que, assim, a pseudociência tem uma pitada disso, sim, porque ela pega conceitos, fatos, e alguns detalhes de umas teorias e junta e tenta, como a gente viu, por exemplo, o impacto do marketing, economia, etc., é moldado dentro de uma forma, vendido de um jeito bonito para as pessoas, né, aceitarem aquilo. E não é à toa que, de vez em quando, ele acaba até sendo divulgado mais que a própria teoria original, que tem estudo sério, etc., né? Entre as palavras que diz, quando você foi enganado, você foi embrulhado, não é? Então, uma mentira num embrulho muito bonito, opa, você acaba sendo embrulhado junto, não é? E é isso que a gente vê nessas pseudociências. Elas têm um embrulho muito bonito, né? Mas quando você abre o embrulho, não tem nada lá dentro, né? Tem, eventualmente, aquele palhacinho que pula com a mola, tal, te dá um susto, e é isso, né? Infelizmente. Bom, pessoal, deixa eu só dar um toque. Eu tenho uma aulinha daqui a pouquinho. Não, tudo bem, professor, tranquilo. Mais sobre isso que a gente tinha que falar, né? Acho que a gente já conseguiu comentar um pouquinho sobre todos os tópicos. Eu acho que, para finalizar, eu queria. O Samuel pediu para eu comentar um pouquinho aqui, uma pergunta com o senhor. Já que em um mundo assim, cheio de informação, com um pouquinho de dificuldade de das pessoas encontrarem informações certas para adquirir conhecimento mesmo, validar as coisas, eu queria saber se o senhor tem alguma dica sobre áreas do nosso Então, interesse, seja ciência, seja tecnologia, nesse sentido. O senhor tem alguma dica? tenho. Eu uso em fontes de consulta, por exemplo, periódicos científicos, revistas científicas e tudo mais. Elas são um pouco estéreis, né? Mais difíceis de ler. Mas toda vez que, assim, não se limitem a nada, né? Busquem todas as fontes possíveis e tudo mais. Mas quando aparecer algo que aparentemente é muito bonito, bonito demais, aí procurem se aprofundar procurando as revistas científicas mesmo, as revistas sérias, para tentar entender um pouco mais sobre aquele assunto. Né? Você pode achar uma reportagem numa revista de grande circulação ou num jornal, visão, aquele assunto chamou a atenção, né? Desculpe, dá uma, dá uma olhada um pouco mais a fundo, né? Para entender se aquilo é fake news, né? Não porque alguém disse que era fake news, né? Mas quem foi o cientista? Quem foi o pesquisador? Qual é a empresa que está desenvolvendo aquele produto? E qual é o conceito por trás daquele produto? Existe realmente informação
ou só publicidade? Porque muito do que a gente acaba vendo é publicidade. Né? Para saber, além da publicidade, tem que virar para a segunda página, né? E aí tem que achar nos periódicos. Se não tem no periódico, tem na relação das patentes, né? Apareceu alguma coisa com patente? Às vezes eu procurava artigos da minha área, né? Não achava mais nada publicado. Aí fazia uma busca nas patentes, sejam americanas ou brasileiras e tudo mais. Se tem patente, opa, então já aquilo você não vai achar artigo porque já tem um segredo tecnológico envolvido. Você contente-se com o que está na patente, tem a descrição da patente, a partir dali, em princípio, dá como funciona e você consegue entender o conceito por trás daquilo. Mas, assim, chega ao público através de publicidade, né? Algo novo, tá? Olha, vai aparecer aí, apareceu a rede 5G, né, de telecomunicações. O que significa 5G? O que significa a 6G, que está entrando aí no mercado também pelos americanos, até dando um pulo no 5G, né, na área de comunicação. É sexta geração, o G é a geração, né? É a quinta geração, sexta geração, o que significa isso? Então, para ir além, aí vai ter que ler um pouquinho mais, com mais profundidade, algum artigo científico, né, para saber algo além da publicidade, porque se está na mídia, está o que o jornalista conseguiu entender. O jornalista, se ele não é da área, como a maior parte das vezes não é, ele sempre faz a pergunta pro engenheiro, pro cientista, assim, como é que o público leigo entenderia isso? Por aí você já sabe, então ele é o leigo, né? Então como é que a gente pode explicar isso melhor? Então sai uma matéria aparentemente mais chamativa, porque ele fala assim, não, isso aí, essa explicação é muito técnica, isso não vai ajudar a vender a minha reportagem, eu quero algo mais chamativo. Então ele pega só um detalhezinho mais chamativo e põe lá, olha, o carro faz 200 km por litro, mas em qual situação isso aconteceu, qual temperatura e tal. É importante que ele te fez ler a reportagem. A reportagem normalmente não é suficiente, aí vai ter que ir atrás dos artigos mesmo. Então, periódicos científicos, normalmente em inglês, eu lamento dizer isso, mas para você ser lido no mundo inteiro e para ser citado, você vai ter que escrever no idioma que todo mundo lê, né? Seja um russo, um chinês, todo mundo vai ler em inglês, então acaba sendo, mesmo artigos de brasileiros acabam sendo publicados em inglês. Muito obrigado, professor. De verdade, eu acho bastante importante essa sua dica, porque, como eu disse, acho que grande parte das pessoas são curiosas e a gente tem informação, né? Só tá faltando eu buscar e ter atenção nesses detalhes. A gente agradece muito a sua participação, acho que foi muito bom para todo mundo. O pessoal que está agradecendo você, tanto o Samuel, que saiu agora há pouco, acho que o Moisés, o Andrew Gordo também, o Gabriel, ficaram muito felizes com a sua participação. Se você puder voltar em outra ocasião aqui para continuar debatendo, porque foi realmente muito bom. Será um prazer, será um prazer. Acho que a gente pode até fazer uma mesa redonda junto com a Camila, o Edu, eu e outros professores, enfim, e com vocês, para a gente, de repente, trazer um tema aí interdisciplinar, né? Seria Nossa, sensacional, legal. professor. Muito legal. Muito bom. Tá bom, gente. Foi um prazer estar aqui, agradeço muito a chance, né, de estar aqui com vocês e espero que todos estejam bem de saúde, que o Edu se recupere bem, né, e vejo vocês aí durante a semana, tá bom? Um abração, pessoal. Abraço, Como é? professor. Até mais. Tchau, tchau. Deixa eu entrar aqui, hein? Até mais, gente. Até mais. Tchau. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso debate sobre ciência e o método científico. A gente achou bastante importante trazer aqui esses tópicos, porque, apesar de tudo, a ciência é uma das coisas mais preciosas que a humanidade tem, e nos dias de hoje é bastante importante
não só para quem quer seguir a carreira científica, mas acredito que para todo mundo se aproximar da ciência, conhecer um pouco mais, para realmente não cair nessas falácias, né, da comunicação e do marketing, e também para aprender cada vez mais, porque é uma coisa muito boa e acredito que a maioria daqui que esteja aqui, né, eu acho bastante. Esse foi o nosso debate de hoje. Espero que tenham gostado. Agradeço pela atenção de vocês e falou!